Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é o exercício que precisa virar vício. Que tema estranho, eu vou explicar. É o seguinte... A gente sempre coloca uns videozinhos no Instagram, né? No YouTube e nas outras redes também. E um vídeo desse exercício que precisa virar vício, que inclusive era o tema do videozinho de 1,5 minutos, acabou tendo muita visualização, muito comentário, um monte de gente ficou interessada. E aí a gente resolveu fazer um episódio só sobre esse exercício, porque ele é muito importante. Muito, 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 muito. E que exercício é esse? O exercício é o seguinte. Se eu disser sim para mim, o que eu faço agora? Então, só para começar a testar, fecha os olhos, conecta, dá uma respirada profunda, observa como você está se sentindo, dá outra respirada profunda e ouve. Se você disser sim para você agora, o que você faz? Agora. Pronto, o exercício é só isso. Aí agora a gente vai desenvolver por que a importância dele. E eu separei as principais perguntas para a gente responder aqui, inclusive aquelas perguntinhas mal criadas. A gente vai falar um pouquinho sobre elas também. Primeira coisa que a galera perguntou. Aliás, segunda coisa. Daqui a pouco eu pego o primeiro, mas a segunda coisa é: quem é esta mulher que está falando? Porque quem estava falando no vídeo era a Dani. Ela que estava ensinando o exercício que ela passa para todos os clientes dela, sem exceção. Então, quem é essa terapeuta? Quem é esta senhora? Quem perguntou quem é esta senhora, eu suspeito que seja daqui de Portugal, porque aqui normalmente fala dessa forma. Enfim, Dani, a gente tem um episódio, o primeiro episódio do nosso podcast. A gente conta a nossa história, como a gente chegou, o que a gente fez. Tá bem completo. Então, quem quiser saber com mais profundidade, assiste o primeiro episódio que a gente conta a nossa trajetória até aqui. Mas, resumidamente, Dani, quem é você? Bom, resumidamente, eu sou alguém muito comprometida em responder essa pergunta: quem sou eu? Então, a minha busca começou em 1986, numa baita crise emocional. E a partir daí eu fui cada vez mais me apaixonando pelo processo do autoconhecimento, que me levou, enfim, a me formar em terapia com respiração, com todas as técnicas de respiração e depois meditações ativas. E a partir daí eu comecei a caminhar nesse mundo terapêutico de busca de saúde, de busca de totalidade, de busca de alegria e nunca mais parei. Então, basicamente, eu sou uma terapeuta de respiração que trabalha com o corpo, que tem todo um comprometimento em criar um espaço seguro para as pessoas reconectarem, voltarem a fluir, resgatarem a capacidade de se sentirem felizes dentro delas mesmas, numa jornada que eu não mudaria um dia até hoje. Foi um processo, está sendo um processo absolutamente apaixonante. E quem quiser saber mais, procura lá no YouTube ou entre em contato comigo, no ChandraDani05 aqui no Instagram. Tá. Eu vou deixar no canal do YouTube, eu vou deixar o link para o primeiro episódio, né? Para quem quiser ir lá assistir, já vai ficar o link embaixo, é só clicar e assistir. Eu sou Ana Pauseiro, enfim, conheci a Dani há 21 anos, 21 anos, e comecei, eu era muito ansiosa, sofria de enxaqueca, de dor de estômago, não conseguia me relacionar com ninguém, muita solidão. E conheci a Dani e comecei a fazer terapia de respiração, meditação ativa e me apaixonei. E me apaixonei e não larguei nunca mais. Enfim, porque muito resultado e resultado rápido, isso que é o mais legal, né, Dani? Enfim,
Breve resumo, o link para o episódio completo da nossa trajetória vai ficar aqui embaixo no YouTube. Antes da gente começar com as dúvidas, Dani, fala um pouquinho sobre esse exercício. Como que faz? Por que você passa? O quê? Por que que ele é importante, principalmente? Só recapitulando, porque eu já vi que a galera se perde. O exercício é, você vai se perguntar, se eu disser sim para mim, o que que eu faço agora? Por que esse exercício é importante? Porque ele te traz de volta para a vida. E é engraçado porque algumas pessoas, pelas perguntas, né, eu já sei que ficam naquela, se eu disser sim para o meu sonho, não, se você disser sim para o seu sonho, você está na sua mente. Esse exercício não tem a ver com dizer sim para as tuas imaginações, seus desejos, ao contrário. Esse exercício, ele te traz de volta ao momento. Ele te induz à ação construtiva. Se eu disser sim para mim agora, o que eu faço? Basicamente, eu estou me perguntando aonde eu estou, o que está acontecendo comigo, como essa situação me atingiu, qual é a forma criativa para lidar com isso. E é muito engraçado porque é muito simples, é só uma pergunta. Se eu disser assim para mim, o que eu faço? Mas no momento que eu faço isso, a prioridade sou eu. Todo o resto vai para o segundo plano. E é nesse lugar que você começa a reconectar. É por isso que é tão importante. E como tudo na vida, o simples funciona. É só uma pergunta. Mas acontece que, imediatamente, para conseguir responder essa pergunta, o cérebro vai ter que buscar respaldo emocional e energético. Ele não consegue fazer isso sozinho. E nesse momento você começa a aprofundar a integridade do teu ser. Se eu disser sim para mim, é muito engraçado. Se você parar para prestar atenção, a pergunta já faz o cérebro dar aquela travada assim. O que está acontecendo? O que ela está falando? Nesse momento, eu estou bypassando a mente. Eu estou tirando ela do caminho e estou voltando para a minha sabedoria interna. Não é o que eu devo, não é o que eu preciso, não é o que é necessário. Não. O que é sim para mim, em realidade? E o sim, ele vem de um espaço emocional. Então, é muito importante e muito efetivo. Dentro desse lugar mais integral, você começa a alimentar a tua consciência. E se você observar, quando você vai praticar, quando você vai praticando isso, você vai dar conta que tudo que acontece de errado na sua vida, basicamente, é produto da inconsciência. E aí fica fácil você querer estar o tempo inteiro se perguntando, se eu disser assim para mim, o que eu faço? Porque você vai se tornando responsável pela sua vida. Você vai se colocando num lugar de importância máxima. Mesmo que em determinados casos, aquilo, se eu dissesse assim, para mim, eu vou passear na praia, mas não posso, trabalhando. Ok, eu registro isso. Neste momento, eu estou me dizendo não. Então, quando eu sair do trabalho, eu vou me perguntar de novo, como é que eu compenso eu não ter podido me nutrir naquele momento? Porque você não passou batido, você viu. Meu corpo está pedindo descanso. Meu trabalho não me deixa descansar. Mas eu registrei isso. Houve uma queda na minha energia. Está registrada. Então, o que eu vou fazer com isso? E assim você começa a sair do automático. Assim você começa a manter a integridade do teu nível energético, do teu mundo emocional. E até, inclusive, da tua capacidade de raciocinar. Porque aquilo, sem energia, a gente não consegue raciocinar direito. Então, basicamente, é por causa disso que é tão importante e tão eficiente fazer esse exercício. E eu acho que é por isso que essa pergunta ela dá uma coisa mesmo no cérebro. Por isso, esse foi o top 1 comentário de gente que perguntou assim, gente, eu não entendi o que isso significa, ou de falar assim, o que ela está dizendo? O que é isso? Como assim dizer sim? Essa foi o top 1. E logo depois vieram 2 comentários que eu achei muito bacana,
que foi assim, foi o exercício mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. E a outra que colocou, foi um exercício muito difícil e eu não consegui ter a resposta. O que é muito comum no início, principalmente. E tem uma resposta que quem consegue a resposta, ela é campeã. Eu vou deixar por último, que é o padrão mais comum, tá? É muito comum no início você não saber, não saber. E isso deveria ser assustador. Não para você entrar em pânico, mas para você parar e se dar conta do quanto você nem sabe o que você quer. Aí, Dani, você comenta isso, assim, por que que uma quantidade imensa... teve um outro comentário também de uma pessoa que falou, cara, isso é uma sacada muito legal, é muito interessante. E só pela quantidade de gente que não entendeu isso, demonstra a importância do assunto. Mano, é engraçado, porque eu tenho esse tópico que está sendo recorrente para mim. Quer dizer, eu fico vendo a quantidade de tempo que as pessoas perdem tentando entender coisas, sem dar conta que se você não está num espaço de consciência interna, ou seja, de conexão emocional, a mente entra num estado quase dissociado, porque a mente é uma ferramenta incrível. A gente tem uma capacidade de imaginar sem limite. Só que a vida não acontece no pensamento. A vida, ela acontece no movimento integral, de corpo, de energia, de emoção, de razão, tudo junto. Então, vou dar um exemplo de como faria diferença no mundo se as pessoas parassem para entender isso. Por acaso, ontem, eu vi um vídeo de um jornalista famoso, que eu não vou dar nome até porque eu não me lembro, português, que veio a público dizer assim: gente, é o seguinte, todo mundo aqui sabe que eu fui profundo defensor do uso de máscaras, isso e aquilo. E estou ouvindo falar, porque agora todos os estudos que foram feitos depois, né, da crise, do pânico generalizado, isso e aquilo, comprovam que foi eficácia zero o uso da máscara. Como eu fui um defensor muito... Ele não falou isso, mas ele era defensor violento. Então eu resolvi trazer isso, porque eu passei 1 ano e tanto usando uma máscara que não serviu para coisa nenhuma. Se ele tivesse perguntado, nesse momento onde a ética profissional falou mais alto, se eu dissesse assim para mim o que eu faço, ele não teria caído no que ele caiu em seguida, que eu falei, gente, ele perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Que ele terminou dizendo assim: dito isto, vamos mudar de assunto, porque eu não quero alimentar os negacionistas. Por que eu trouxe esse exemplo? Se o cara disse, estou me retratando porque os negacionistas tinham razão, se eu dissessem para mim, eu tenho que olhar, peraí, se eu consigo perceber que os negacionistas, na verdade, tinham razão, eles não eram negacionistas. Negacionistas sou eu. Neste momento, o que me leva a continuar querendo rotular essas pessoas com esse título? Se ele não fizer isso, ele nunca vai ver o medo da sobrevivência atrás. E ele nunca vai ver que esse medo chegou a tal ponto que ele foi capaz de sugerir coisas extremamente violentas para as pessoas que tinham a razão. Dizer sim para você é tipo assim, por exemplo, um monte de gente se sentiu tocada com esse exercício. Primeira coisa, assistir esse vídeo, isso me tocou. Se eu dissessem para mim, o que eu percebo dentro de mim nesse momento? Isso me tocou como? Aí vem aquela coisa, ok, algumas pessoas disseram, pô, me senti tão tocada que se eu disser sim para mim, eu vou comentar. Aí aquilo, você começa a escrever um comentário. Se eu disser sim para mim, o que eu percebo que eu estou colocando nesse comentário? Qual parte
parte de mim eu estou alimentando nesse comentário? Se eu dissessem para mim, esse primeiro comentário que veio, ele vai traduzir a pessoa que eu quero ser? Essa parada te dá chance de fazer melhor. É muito importante a gente começar a acordar para perceber, peraí, toda vez que eu me mexo, eu estou construindo a minha pessoa interna. Eu tenho que conviver com isso. Então, por exemplo, se você assiste um vídeo e o que vem para você é uma oportunidade doce de ser agressiva e violenta e tentar humilhar o outro, se você parar para perguntar, se eu disser assim para mim, você vai olhar e vai dizer assim, mas essa é a pessoa que eu quero ser? Da onde eu estou vindo para querer alimentar a minha violência, para querer afastar o outro? Se eu dissesse para mim continuar fazendo isso, que tipo de relação eu vou atrair? Você começa a perceber que você é criador da sua vida mesmo, e mais, que você tem escolha. Ok, você pode discordar de Deus do mundo, você pode desconsiderar, achar besteira, isso e aquilo, mas a maneira como você escolhe de materializar o teu estado interno, isso, na verdade, não vai afetar o outro, vai construir você. E você tem que conviver com você o tempo todo. Hoje eu vi um vídeo que eu achei super interessante. Os caras fizeram, eu não lembro aonde, numa universidade, eles chegaram e encontraram um militar, que basicamente apareceu com o corpo coberto com feridas. E eles fizeram uma pesquisa lá e perceberam que o cara reclamava o dia inteiro. Ele simplesmente reclamava o dia inteiro. Aí os caras falaram, bom, vamos fazer uma experiência, vamos transferir ele para uma unidade menor, que tem menos estresse, isso e aquilo. E o cara continuou reclamando o dia inteiro. E as feridas não saravam. Aí puseram ele num setor ainda menor. Ele continuou reclamando sem cessar. E continuou com as feridas. Aí mandaram o cara para um farol, para ele ficar só num farol. E ele continuava com as feridas. Aí eles perceberam que no farol tinha um cachorro. E o pobre do cachorro, coitado, tinha que ouvir as reclamações do cara o dia inteiro. Aí tiraram o cachorro. 2 semanas depois não tinha mais ferida. Porque ele parou de reclamar, não tinha com quem reclamar. Se a gente perceber a importância não, o como a tua escolha determina a vida, você vai parar e vai se perguntar, se eu dissessem para mim o que eu faço, porque eu não quero mais construir a infelicidade, a angústia, a ansiedade. Eu quero construir uma outra coisa. Mas para eu construir uma outra coisa, eu primeiro tenho que saber o que eu preciso. E, gente, se conhecimento é importante, autoconhecimento é mais ainda. Outro exemplo que eu achei sensacional. O cara falando, gente, você pode fazer exercício todo dia, se alimentar super bem, dormir, viajar, não sei o que das contas. Mas se você é uma pessoa totalmente mental, que está sempre preocupada com o sucesso, com o status, com isso, com aquilo, que não consegue ter realmente momentos de contentamento interno, nada disso funciona. Aí eu dei aquela parada, falei, gente, mas não ajuda? Eu pensei. Aí ele falou, gente, pensa, olha só, você pode comer uma comida maravilhosa, mas se o teu cérebro está achando que você está num estado de emergência, estressado, isso, aquilo, você não consegue digerir. Porque o teu sistema ele está todo pronto para reagir a um perigo. E aquilo, quando você está numa guerra, você não vai se preocupar em usar a tua energia no estômago. E por aí vai. Então não é à toa, por exemplo, tem gente que faz um monte de exercício e na verdade só consegue ter fratura. Rompimento de ligamento, sabe? Retesamento. A gente tem que parar e começar a se perguntar como eu funciono. Eu não sou várias partes que funcionam isoladas. Para eu começar a entender como acontece, eu tenho que parar e começar a perguntar. Se eu disser assim para mim, o que eu faço? Porque quando eu faço isso, eu observo o que o externo gerou dentro de mim. E com isso,
eu começo a aprender a lidar e a crescer. Fala, Ana. Exato. Comentário aqui. Verdade, tudo está conectado. É isso mesmo, Rosiane. Tá tudo junto, uma coisa só. A outra pergunta que tá aqui. Ah, essa é interessante, porque é que eu não esperava. Mas é simples, mas é interessante. É para perguntar do nada, assim, é do nada. Eu paro e pergunto se eu disser assim para mim agora ou só quando eu tiver com dúvida de alguma coisa. Do nada. Quanto mais do nada, melhor. Imagina assim, é como se você estivesse passeando na beira da praia, isso, aquilo, alguém te chamasse. Você estava lá perdida, completamente ausente. Aí alguém te chama. Você dá aquela acordada e de repente volta para o momento. E aí você vê que está na praia, você vê a pessoa, você sente a brisa, você acorda. Então, assim, quanto mais do nada, melhor. Tá, sei lá. Não importa o que você esteja fazendo. Para e pergunta. Se eu disser assim para mim, o que eu faço? Checa de vez em quando. É como se fosse uma checagem que tem que virar automática. E no início é mais fácil, por exemplo, você está numa situação, de repente você percebe que deu sei lá, alguma coisa saiu do lugar. Você sentiu que aquilo te abateu de alguma maneira. Essa hora é mais fácil, porque a gente tem a tendência a buscar o negativo com mais rapidez, né? Nessa hora você pergunta, se eu disser assim para mim, o que eu faço? E isso vai puxar o resto. É tipo, que sensação é essa? Meu coração está apertado, o que eu faço? Se eu disser assim para mim, o que eu faço? Sim. Tem uma aqui que você já respondeu, que uma pessoa perguntou: não entendo como isso pode ajudar. Digo sim para os meus sonhos, para o amor, e aí? E aí você vai continuar e aí mesmo. Na verdade é aquilo, busca o real. Ok, eu tenho um sonho. Clareei, é isso. Isso é o meu sonho. Se eu dissessem para mim agora, qual é o primeiro passo que eu dou? Aí sim, fiz esse primeiro passo. Ok, isso aqui desdobrou nisso, nisso, nisso. Se eu dissessem para mim agora, o que eu priorizo? O que parece mais importante? Aonde eu vou investir? Se eu dissessem para mim, assim você vai. Porque aí você sai do... Ah, ok, pô, super legal, eu tenho um sonho. Se você tem um sonho, você vai ficar com ele pro resto da sua vida e ele não vai chegar ao você. Agora, se você começa a realmente, a cada momento, trazer a materialidade disso, eu tenho um sonho. Nesse momento, se eu dissessem para mim, qual é o primeiro passo? Aí você vai assumindo a responsabilidade, vai incentivando a tua consciência, vai abrindo para a materialização do seu sonho e daqui a pouco você vai cair o queixo, porque é a hora que a vida começa a transbordar. Porque você tirou o muro e criou a ponte. Perfeito. A outra pergunta é como eu posso usar o meu corpo? Perguntando se esse exercício, se eu dissessem para mim, o que eu faço agora? É para como usar o meu corpo? Eu acho que isso vem um pouquinho atrelado do meu corpo, minhas regras. Se eu dissessem para mim, o que eu faço? Não me vem uma coisa de usar o corpo, me vem uma coisa de perceber o corpo. Porque é engraçado, a gente não sabe disso, mas todo movimento ele nasce de uma sensação. E o fato da gente desconectar da sensação é que gera a imobilidade. Então, primeiro, você tem que resgatar a capacidade de perceber. E aí sim, usar o corpo. Que é aquilo, tipo assim, eu tô aqui trabalhando 8 horas, estou no Rio de Janeiro, que tá um calor infernal, dou aquela parada e pergunto, se eu disser assim para mim, o que eu faço? E de repente vai vir, bebe água. Você tá 8 horas suando desesperadamente, estava com sede e nem notou. Aí você percebeu, eu estou com sede. Você vai usar o corpo, vai pegar um copo d'água. Mas primeiro tem que ter a consciência. Porque aí o movimento é um movimento criativo. E a outra que veio, a pessoa colocou assim: blá, blá, blá. Minhas escolhas eu faço com responsabilidade. Eu tenho a sensação que a pessoa deve ter entendido assim. Se eu disser assim para mim, o que eu faço agora? Aí eu vou lá e faço. Se eu disser assim para mim, como se fosse uma coisa fora da
realidade. Explosiva. Explosiva e agressiva, como foi no comentário, inclusive, né? Pô, Ana, graças a Deus. Para mim é difícil comentar esse comentário, porque eu não consigo me identificar com ele. Eu não consigo compreender o espaço que leva a uma reação dessa, a um vídeo desse. Eu só posso sugerir que a pessoa veja de novo e se pergunte: se eu dissessem para mim, o que eu faço? Essa resposta traduziu qual parte de mim? É essa pessoa que eu quero ser? Eu convidei uma aproximação, eu alimentei um aprofundamento. Qual foi o resultado que eu gostaria que acontecesse a partir do meu comentário? Isso foi um sucesso? Como é que eu me sinto em relação a isso? Porque no fim das contas é até engraçado. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, me veio agora. As pessoas realmente deviam começar a prestar atenção nos vídeos e nos comentários, porque você vai ver como as pessoas se relacionam. E a pessoa que disse isso pra gente, ela faz isso dentro do relacionamento. E ela colhe os frutos dessa escolha. E ela não vai poder dizer a partir deste momento que a culpa é do outro, porque ela plantou isso. A minha reação vendo um comentário desse dá uma sensação de, puxa, que oportunidade perdida para ela ou para ele, sei lá, não sei se é homem ou mulher. Enfim, fica o convite. Se você disser sim para você, o que você faz? E o outro foi a quantidade de gente que respondeu: se eu dissesse sim para mim agora, pizza, bolo, sorvete, chocolate e dormir. Basicamente, as respostas imediatas estão relacionadas com comida ou com um cansaço. E, na verdade, são os prazeres de bate-pronto, Ana, que mostra aquela coisa, a superficialidade que as pessoas estão vivendo e um lugar miserável. Porque aquilo, quando o sim vira uma comida, você tem que observar qual é a qualidade do teu sim. Qual é a tua capacidade de sentir prazer. Aonde você coloca o teu tamanho para a vida. Aquilo, sim, é tomar um chopp no verão. Sim, para mim significa uma gama enorme de outras coisas totalmente afastadas disso. Às vezes até vem uma coisa, pô, hoje eu estou com vontade de comer um negócio absurdamente doce. Mas é até muito engraçado, porque quando acontece, vem aquela sensação, hoje o meu corpo está precisando desse excesso por algum motivo. Então não vem com essa sensação de, eu vou me premiar porque eu vivo estressada, cansada, exausta. Não, vem de um lugar totalmente diferente. Estou fazendo uma nutrição, eu estou me dando um carinho, eu estou me dando, sabe, uma trégua. Puxa, que legal eu poder ouvir o meu corpo. Enfim, observa a qualidade do sim. Para mim, Sim, é muito maior. Para mim, no início era assim mesmo. Eu já contei aqui algumas vezes, a minha relação com a comida sempre foi desesperadora. E aí, quando eu comecei a fazer esse exercício, era sempre comida, sempre. O que que você, se eu dissesse assim para mim agora, eu como. Se eu dissesse para mim, eu como mais isso, eu como mais não sei o que e tal. E depois foi até uma coisa que eu sugeri em alguns comentários para quem conseguiu fazer de imediato conseguir uma resposta. Eu sugeri que fizesse assim, continua fazendo o exercício, continua, que daqui a pouco você vai começar a ver uma variedade de respostas. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Uma hora saiu da coisa de só quero comer, porque eu dormia e acordava pensando no que eu ia comer. E daí, e comia bastante.
Enfim, e daí, quando comecei a fazer esse exercício, uma certa hora foi passando o troço do comer e começou a vir outra coisa, uma sensação de coisinhas pequenas. Quero tomar banho, quero beber água, quero fazer uma caminhada, quero ir à praia. Começou a sair um pouco dessa história da comida e variando respostas, e depois começou a aprofundar ainda mais. Se eu disser sim para mim agora, eu não vou para esse trabalho que eu não aguento mais. E aí o negócio começa a ficar bom. Se eu disser sim para mim agora, eu vou fazer um jantar para me relacionar com a minha família. Não para comer desesperadamente, mas para nutrir. Aí muda completamente. Se eu disser sim para mim agora, eu não vou mais sair com aquele rapazinho que só me liga no final da festa. E por aí vai. E despertando a cada pergunta. Exatamente, é um processo de resgate, de reconexão, de pesquisa. E é engraçado, assim, toda a violência no mundo, ela é fruto do medo não reconhecido. Nós hoje estamos vivendo a era da ansiedade e da depressão. Ou seja, todo mundo está tentando fugir do medo que está sentindo. Isso é o caminho mais curto para se tornar cada dia mais violento. E violento aqui não quer dizer que você vai pegar uma arma e atirar em alguém. Violento aqui quer dizer, por exemplo, não ter paciência com o filho. Pode ser fazer determinadas coisas só para incomodar uma outra pessoa, para que ela se sinta menor. E uma série de coisas. De repente, não responder um bom dia. Isso tudo é violência. Isso tudo vai gerando um mundo cada vez mais propagador de medo. Então, a gente está andando em círculos. Conforme você vai fazendo esse processo de limpeza, vai chegar uma hora que você vai ver. Se eu disser assim para mim agora, o que eu faço? Sai correndo, porque eu estou apavorada. Assim como a Ana falou, mudo de emprego, porque isso aqui está me sufocando. Gente, não é levantar e ir embora. Você não precisa levantar e ir embora. Você não precisa literalmente levantar e sair correndo, embora isso seja até um bom exercício. Mas, enfim, o fato de você tomar consciência, ele despressuriza o sistema. E aí aquilo, eu estou desconfortável, mas ao invés de eu estar usando toda a minha energia para não sentir isso, eu já estou sentindo um pouquinho disso. Se eu estou sentindo um pouquinho disso, eu liberei a parte que era necessária para manter isso preso, impossibilidade de crescimento. Então aquilo, meu trabalho não tá me agradando mais. Sobrou uma energia, vou começar a enviar currículo. Se vier, veio. Se não vier, não veio. Mas já tem uma energia. No dia seguinte, você pensa, puxa, amanhã eu vou para o trabalho. Agora eu me dei conta que eu detesto meu trabalho. Como é que eu vou suprir? Se eu disser assim para mim, o que eu faço? De repente, na hora do almoço, ao invés de eu comer naquele restaurante chinfrim da esquina, eu vou levar a minha quentinha, gostosinha, isso, aquilo. Eu vou me dar tempo para comer legal. Porque você vai liberando o que você está tentando conter. Gente, é até engraçado que isso também foi outro vídeo que eu achei um grande barato. Não sei se a galera conhece isso, mas tem um raio de um instrumento de tortura lá que os caras põem um dedo e um outro dedo preso, tipo num canudo. E quanto mais você tenta tirar, mais aquilo aperta. Mais desagradável fica. Isso é exatamente a gente tentando não sentir o medo que está sentindo. Quando você faz o movimento contrário, se você juntar os dedos, o negócio solta e você pode soltar os dedos. A mesma coisa. Se eu paro de fugir dessa sensação super desconfortável que está aqui e simplesmente encaro ela, para começar de imediato tudo muda. Porque aquilo lá eu estou com medo de, sei lá, de ir na rua e sofrer um acidente. Eu estou em pânico. Esse negócio tomou meu cérebro, todo o meu corpo se preparou para isso. Eu estou naquela história, mas eu tenho que ir para casa, como é que eu vou fazer? Que não sei o que, PPP, mas eu não quero sentir isso. Se eu paro e digo, peraí, calma aí.
Isso não é real. Real é o medo, que por algum motivo veio à tona. Aonde eu estou? Eu estou no meu trabalho, eu estou na minha casa, eu estou em segurança. Primeiro passo. Ok, então deixa eu respirar mais profundo aqui. Se eu dissessem para mim nesse momento, o que eu faço? De repente, eu vou pedir ou o cara que trabalha comigo, ou meu marido, ou a minha mãe, não importa quem seja, para vir me buscar. Já isso, de novo. Aí, de repente, aquilo que ia ser um transtorno, e de repente você tinha opção, você teria a possibilidade de chegar na rua e entrar num pânico sem limites, de ter que parar no hospital, vira uma história que quando a pessoa chega para te buscar, você já liberou tanta coisa só por estar na real e só por ter se movido de uma maneira consciente, que ao invés de você ter uma crise profunda de pânico, você acaba indo jantar fora, conversa, brinca, chega em casa outra pessoa. Isso é a diferença de trazer consciência para a vida ou continuar inconsciente. O mundo não vai mudar enquanto as pessoas não fizerem essa reconexão. E um belo e simples jeito de fazer isso é se perguntar com o máximo de frequência possível. Se eu dissessem para mim, o que eu faço? A Rosiane colocou aqui que percebe isso que você falou. E quanto mais a gente se afasta do que é real e fica nas ideias mirabolantes da mente, porque a mente ela não tem limite, né? Ela vai, o poder de imaginação, nós não tem um aparelho que meça isso, mas a gente pode falar que é infinito. Não acaba. Então, se você entra num medo pequenininho e começa a alimentar isso mentalmente, imaginando a partir dali o que de ainda pior pode acontecer, enlouquece, literalmente enlouquece. Então, A loucura é exatamente isso. a loucura é exatamente isso. Quando você começa a fazer esse exercício simples, sim, aparentemente simples, né? Não, Mas uma pergunta simples, quando você começa a se fazer essa pergunta simples, isso vai te trazendo para cada vez mais e mais para a realidade, mais e mais para aqui e agora, mais e mais para o estado de consciência. E, gente, futuro, a mente que vive no futuro está vivendo em ansiedade, a mente que vive no passado está vivendo em depressão, a mente que está vivendo aqui, agora, no presente, está vivendo em alegria. Só um único lugar que dá para ser feliz é no presente. Então, sugiro todos que comecem a fazer esse exercício 400 vezes ao dia. 400 vezes eu estou exagerando, mas dependendo, até vai, né? Mas, enfim, fazer esse exercício várias vezes ao dia. Lembrou, faz, lembrou, faz, lembrou, faz. E aí depois, vem contar aqui pra gente como se sentiu. Ó, muitos pensamentos ficam no subconsciente, ficam lá vagando e te atormentando. Então, vamos começar a liberar e trazer luz para o inconsciente se tornar cada vez mais consciente. E por último, Dani, a última pergunta aqui que ficou, que não foi uma pergunta, foi um comentário de uma mulher que falou assim: hoje eu disse sim para mim, mesmo precisando cuidar do outro. Meu sonho. E ela parou por aí. Pelo que eu entendi, meu sonho é ela dizer mais sim para ela do que ter que cuidar do outro. Precisando cuidar do outro. Não sei, não conheço a vida dessa pessoa que escreveu, mas eu sei que a gente tem que ter muito cuidado com os conceitos de preciso de e tenho que. Isso é um perigo. Aí, só para deixar linkado, aproveitando que eu falei de preciso de e tenho que, esse videozinho curtinho que deu o comentário, que é desse exercício, né? Do Se Eu Fizer Assim para Mim Agora, ele é um fragmento do episódio número 29, que eu vou deixar linkado também no YouTube, que é o episódio sobre autossabotagem. Não é à toa que surgiu o comentário sobre esse exercício lá. Muito cuidado, gente. Eu preciso cuidar do outro. Eu preciso ganhar milhões. Eu tenho que ter o corpo perfeito. Cuidado! Isso é uma grande autossabotagem. Fica o link aí do episódio 29 também para você ir lá conferir, porque vale a pena.
Eu me Dani. lembrei que esse exercício eu aprendi com uma senhora terapeuta e basicamente era o seguinte, ela pegou um grupo, era um grupo de 40 pessoas fazendo um trabalho de respiração e ela determinou que a gente ia passar o dia inteiro. Você não podia fazer um movimento sem se perguntar. Se eu dissessem para mim, o que eu faço? Então aqui, eu estou sentada conversando com a Ana. Para eu mudar esse quadro, eu tinha que me perguntar antes. Se eu dissessem para mim, o que eu faço? Mudo de posição. A Ana está falando. Se eu dissessem para mim, o que eu faço? E assim passando. Gente, uma das coisas surpreendentes, aliás, foram duas. Uma, o primeiro momento de você realmente não saber. E o segundo, você começar a perceber a quantidade de vezes que você se disse não porque você não prestou atenção. Eu me lembrei disso porque, pelo que a Ana estava falando, vai chegar o momento, quando você começa realmente a fazer esse processo, que você vai ver o tamanho da autossabotagem. Pelo amor de Deus. Ao invés de entrar naquele espaço que todo mundo conhece, de crítica, julgamento, bater na cabeça, se sentir estúpida, para e agradece a coragem que você teve de olhar para isso. Não importa o que você fez no passado. Não importa a quantidade de erros que aconteceram na sua vida. O que você precisa alimentar é a coragem que te leva ao espaço de parar de repetir os erros do passado. História deveria ser aprendizado. Mas a gente não aprende e fica carregando os mesmos conceitos e repetindo os mesmos erros. Gente, o passado é para ser reverenciado, honrado, mas como lição aprendida, não como peso a carregar. O que funcionou para minha avó me traz uma gratidão imensa, porque se não tivesse funcionado para ela, eu não estaria viva. Mas o que funcionou para ela não cabe mais em mim. Se eu me comportar como a minha avó se comportava, aceitando todos os conceitos que ela aceitava, eu impeço o meu crescimento e a nossa evolução como humanidade. A gente fica só repetindo o que ficou para trás. Usa a quantidade maior de informação do passado para criar uma boa base, mas libera espaço para crescer. Para isso, você precisa trazer consciência, e especialmente desse ponto. Errar é necessário para crescer. Não se bata pelo erro. Se comprometa em não fazer o erro novamente. Faça outro, mas não o mesmo, porque senão você para de crescer. Erros novos sempre. Sempre. A Gessiara colocou aqui, Deus abençoe pelas belas palavras, não caí aqui à toa, não mesmo. Não mesmo. Quem tá aqui é porque precisa ouvir. A vida não tem coincidências. Até tem, chamam coincidências significativas, que chama sincronicidade. Inclusive, a gente tem um episódio falando sobre sincronicidade também. Não lembro o número do episódio, mas vou deixar linkado também no canal do YouTube o episódio sobre sincronicidade. Não, gente, a gente sempre está onde deveria estar. E a vida todos os dias, preste atenção, não foi ontem, não vai ser semana que vem. Todos os dias, ela traz o que você precisa. Porque eu sei. Mas você tem que ligar o Instagram. Você tem que parar para ouvir. Então, quando a vida não chega a você, é porque você não fez a sua parte. Isso é que precisa ficar claro. A vida, ela dá para todo mundo em abundância. Quem recebe menos porque se defende o tempo todo. Porque está inconsciente. Essa coisa é engraçada.
engraçado porque tá sendo assim, eu nem sei, tem horas que chega a emocionar, porque você vê as pessoas ouvindo, curtindo, compartilhando, comentando. Isso dá uma sensação de uma gratidão imensa. Nem tanto pelo reconhecimento de valor, embora seja algo que aquece o nosso coração. Mas, na verdade, a gratidão vem por a gente ter conseguido criar um espaço onde o que está dentro da gente pode se expandir cada vez mais. E é isso que a gente está querendo fazer com que cada pessoa entenda. A abundância que você está procurando está dentro de você, mas você precisa abrir. Para isso, você precisa se olhar. Para isso, você precisa dizer sim para você e para a vida. Relacionar, gente, é muito mais de você expandir o que está dentro do que propriamente receber, porque o recebimento ele é a nutrição necessária para você ter coragem de fazer esse transbordamento. A relação é a oportunidade de você descobrir o universo incrível que você tem dentro de você. Então, aquilo, façam a parte que lhes cabe. Se eu dissesse assim para mim, o que eu faço? E vamos caminhando. Perfeito. Parei o almoço. Sim, parei o almoço. Vem almoçar com a gente. O convite é: vem almoçar com a gente todas as terças e quintas, ao meio-dia, a gente tem live. Acho que por hoje foi, né, Dani? Foi, gente, muito legal. Que, enfim, assim, para o pessoal que assistiu, comentou, para o pessoal que está dando retorno, gratidão imensa aquilo. Sim, 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 vamos adiante. E realmente eu tenho fé que a partir deste movimento seja possível transformar o mundo e num lugar realmente legal de viver. Fiquem espertos, não passem adiante aquilo que vocês sabem que não acrescenta. Seja medo, seja violência, não é repressão, é consciência. Acorda, se pergunta, se eu dissessem para mim, essa atitude está me construindo ou está me diminuindo? Está me expandindo ou está me aleijando? Não façam pelos outros, façam por você. Quanto mais desenvolvido você é, mais você acrescenta as pessoas que você ama. Tem que começar por cada um. Exatamente. Que bom, estarei sempre aqui. Então, até quinta-feira. Toda quinta-feira, toda terça-feira, meio-dia, é a gravação ao vivo do nosso podcast, que depois o episódio fica no YouTube, né? E toda quinta-feira, meio-dia também, é a live A Terapeuta Responde, que a partir de hoje até quinta-feira, meio-dia, você pode enviar mensagem no privado ou para mim ou para Dani, contando sua história, fazendo sua pergunta, contando o que você está passando, que a gente vai trazer o seu tema para a live, sem revelar sua identidade, né? Para manter a sua privacidade. Mas a gente vai comentar o tema para poder te ajudar e ajudar as pessoas que passam pela mesma situação. Afinal de contas, somos humanos e passamos por situações muito parecidas, temos todos as mesmas emoções, que significa todas. Todos nós sentimos todas as emoções. Então, os casos acabam sendo similares até. Uns mais assim, outros mais assado, um mais para a esquerda, outro mais para a direita. Mas, enfim, no final somos compostos da mesma coisa, né? Dani, quer falar mais alguma coisa? Não. Por hoje está tudo redondinho. Bom almoço para quem está almoçando e até quinta-feira. Então, um beijo, galera. Parabéns para quem já começou a fazer o exercício. Depois manda notícias para gente. E um beijo e até a próxima. Tchau.